Não sei. Mano, é porque o Miori até hoje procura muitas vezes pessoas pra refutarem o anarcapitalismo e não consegue achar, porque ninguém liga. Sim, isso é verdade. Aí o que acontece? Ele tá usando a IA pra IA. Não é que a IA vai refutar, é que ela vai usar o argumento suficientemente mais poderoso que o Miori não consiga responder. Quando a IA fizer esse argumento e alguém for falar pro Miorin sobre o algoritmo e vai dizer, respondeu, responde esse argumento aqui, a pessoa vai falar, mas nem fudendo. Até as pessoas que a gente conhece, que são capazes, estão cagando pra esse tema. E aí o que ele tá fazendo? Ele tá se aproveitando que a IA pode dar um argumento suficientemente forte e não vai conseguir muito provavelmente responder esse argumento e usar esse argumento porque as pessoas ou não ligam ou não são capazes a favor dele. Tanto como a respeito do libertário. Provavelmente ele só quer o sobre o algoritmo. E aí, quando ele pegar o do algoritmo, ele vai ver o que vai ter no libertarianismo, ele vai ver se responde ou não responde, mas ele acha que responde. E o algoritmo. Tá. Foda-se, tem tipo Ojeda no Brasil. Sei lá. Tem, sei lá, mais 4 pessoas que, sei lá, sabem o que é. Sabem, ouviram falar o que é algoritmo. E o resto dos algoristas, eles estão nos Estados Unidos. Numa vila que não tem nem internet direito, tu entende? E eles também não sei, eles só vivem a vida deles, eles plantam alface, sabe? Eles não vão querer responder nada disso, eles estão cagando pra isso. Então, se o Miorin conseguir um argumento suficientemente razoável e poderoso, principalmente sobre algoritmo, é o suficiente. Porque existe a persona pública do Miorin. Aí o Miorin vai se usar daquela afirmação que anos atrás ele fez sobre o Cogos, dizendo o seguinte: Cogos, você pode se candidatar a político, desde que você escreva o livro se justificando. E Aí demonstrando que você pode virar isso. Não, aí ele vai pegar o argumento da IA e pode transformar em argumento no livro e já era. Vai fazer a faculdade dele, se formar, fazer as paradas. Essa nação tem que ser pisada! Nicolas mandou R$20 e disse: o Nicolas do ali, queridos, as lives estão sendo salvas em algum lugar. Não tenho acompanhado o canal esses tempos, estão na nossa plataforma. Eu tô tentando subir na plataforma. Tu tá tentando. Isso. Caralho, o Renan Santos deve 1,5 milhão em... Caralho, ele deve muito, mano. Ele deve 938 mil em tributário. Não. Tributário, aí junta a Previdência, dá 1,5 milhão. E trabalhista, ele deve mais 100 mil de impostos. Caralho, business, tá? Vamos ler aí o projeto Etapa 1 Algoritmo. O que ele diz da Etapa 1 do algoritmo? Ninguém do chat vai conseguir responder. Ninguém liga. Reconstrução narrativa da Etapa 1, fixação das teses, ataque, defesa, auditoria e fechamento recursivo. Síntese do processo e conclusão sobre o algoritmo. Eu discordo muito do Malboro, tá? Eu não acho que eu tenho um psique dessa, não. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma pessoa bem mais tranquila sobre isso. Eu já muito mais de uma vez me deparei com a vontade de dar ou refutar com alguma coisa e eu só não encontrei. E a IA, inclusive, nas minhas relações com a IA, não é muito difícil. Vamos lá. A conclusão final do projeto foi que o algoritmo não sobreviveu, não fosse que foi apresentado por Samuel Eduardo como terceiro. Eu gostava ali, por favor, como uma doutrina estratégica moral autônoma e distintiva. As formulações que ele dava identidade própria, contra a economia como único meio moral e única estratégia garantida, a rejeição moral da via eleitoral, a transição espontânea da economia clandestina para a agência libertária de proteção e a superioridade específica de sua justiça restaurativa foram refutadas, tiveram o escopo reduzido ou perderam justificação de precisaram ser reformuladas. Depois dessas reformulações, o algoritmo mínimo ainda conservava uma diferença nominal, mas foi estável. Sob pressão, convergia para uma variante interna do anarcapitalismo rothbardiano, caracterizado sobretudo por uma preferência tática. Meu, só aviso. Quando tu lê assim, que tu tá ansioso pra saber a resposta, a gente não consegue entender muito bem porque tua língua e tua dicção não são as melhores. Aí quando tu lê rápido assim, tu pode ler e passar uma síntese pra gente que é melhor. Não, porque tá muito pequeno pra mim. Mesmo se dá close, eu não vou conseguir, por causa da porra do monitor aqui. Tu pode ler e dar a conclusão pra... Tem certeza? Não é só você ler a minha tela ali? De verdade. Não tô zoando, não sei. Eu acabei de falar, pô. Ao invés de abrir a tela do Viana, abre a minha tela pra você ver. Eu abri a tua... Eu tô na tua tela. E ficou pequeno? Não é que é pequeno, mano. É que... E aí, Nicolás? Voltei aqui.
E aí, man? O Miori tá prestes a virar estatista aí. Estatista não, perdão. Minartista. Eu tô sabendo, mais ou menos. Eu e o Baiano, a gente voltou, né? Querendo ou não, Florianópolis tem seu encanto, né? Aí eu voltei aqui e fiquei tipo, caralho, mano, Miorim, Vitor Viana. Mas enfim, a vida é assim. Tu se arrependeu? Não me arrependi. É só que, pô, tem muita gente bonita lá, mulher, beleza, não sei o quê. Não tem mulher em São Paulo. Eu posso voltar. Eu gosto daqui, Oi? pô. Vocês são de mau humor? Como assim? Não é que Miorim... Ele tá meio bobinho, mano. Quê? Ele tá meio bobinho, Ele tá feliz, mano. Eu tô achando que tu que tá bobinho, mano. Ih, Ai. tá tudo bem, Vicos. O Miorim só tá nervoso o dia inteiro, que ele tá discutindo várias... As pessoas não quiseram fazer... Deu uma palestra de 4 horas sobre engajar-se e fazer alguma coisa e todo mundo falou só não. Aí ele ficou chateado. Agora ele não quer mais ser libertariano. Agora vocês têm que ler aí, né? O algoritmo foi organizado em 6 teses. Que A Deus primeira foi dividida em reforça uma o tese mal. moral. segundo a Isnela qual mandou contra-economia R$30. seria o único meio moralmente consistente de buscar a sociedade libertária. E uma tese estratégico-preditiva, segundo a qual esse meio seria eficaz suficiente na formulação mais forte a única estratégia garantida. A segunda tese reuniu o antipoliticismo moral, psicológico e histórico, pelo qual votar, formar partidos e disputar cargos sancionaria o Estado e desviaria os recursos da Mas libertação. o que é contra-economia? Oi? O que é contra-economia? Toda aquela economia que não participa do Estado. Tá, então tirar a economia do Estado, tá. Continue. Terceira, descreveu a transição em fase. A contra-economia aumentaria de densidade, geraria seus próprios serviços de segurança, seguro, arbitragem e execução, e por fim resistiria defensivamente ao Estado. A quarta formulou a teoria de classes agorista, contrapondo empreendedores contra econômicos e capitalistas beneficiários da intervenção estatal, e associando o programa à redução do assalariamento e das hierarquias. A quinta, numerada como T5, porque até a estratégia original havia sido desdobrada, descreveu uma justiça de mercado fundada na restituição, na preferência temporal, nos custos de apreensão em instituições privadas, com a rejeição da punição retributiva. Para cada uma dessas teses, a linha inicial apresentou a defesa textual mais forte antes de qualquer ataque fosse admitido. A família dedutiva examinou primeiro a alegação moral de exclusividade. Alô, minha internet caiu. Voltei. Alô? A família dedutiva examinou primeiro a alegação moral de exclusividade. O ataque inicial sustentou que com quem oscilava entre o código moral binário. Que Deus Apenas a traga um iniciação da terremoto coerção. nos limites das organizações do globo. Craft12 mandou R$50 e disse: Miorim e Marlboro, o cigarro nacional aumentou 40% em uma semana. O maço de Marlboro Red era 75, agora tá 105. Lula quer fuder Meteu todo o comerciante pecado. médio. Esse Craft é o... Qual é o nome desse nome? Não lembro não. Ele botou pra fuder mesmo, mano. Isso é... Depois do pecado. Uma má notícia. Depois do pecado é o pior tipo de composto. Porque... Mas tá tudo... Miorim, vai tudo... Mano, teve um delay aí, mano. A gente... Miorim vai... Vai. Vai. Graduação, segundo Meu a voto qual é a teu. contra-economia seria ação mais moral. A defesa mostrou, porém, que essa graduação podia ser compreendida como superrogação. Uma ação pode ser especialmente louvável sem que todos sejam obrigados a praticá-la, e sem que as demais ações permitidas se tornem imorais. Interessante. A vistoria aceitou essa resposta e corrigiu o ataque. O resultado não foi uma consistência, mas uma restrição, desculpa. A exclusividade sustentável se aplica à oposição entre meios de mercado e meios de poder, não há toda a ação moral possível, enquanto o superlativo passa a funcionar como louvor e retórica de resistência, não como teorema de maximalidade. Essa é uma parte importante do conto que foi preservada, mas a formulação original perdeu alcance e deixou de ser sozinho o diferencial doutrinário. Então a contra-economia não seria a ação necessariamente mais moral,
mas seria possível que outra ação pudesse ser pensada como elemento moral. Interessante. Tem que pensar sobre isso. O segundo ataque dedutivo tentou mostrar que a condenação dos partidos era incompatível com práticas parapolíticas, admitidas pelo próprio Kuhnke, como infiltrar organizações, usar o terreno político para recrutamento ou ocupar funções internas para desmantelá-las. A melhor defesa encontrou o critério textual que distingue o terreno político dos atos eleitorais de votar e concorrer para integrar o Estado. Eu concordo com isso. A auditoria considerou que essa objeção já havia sido respondida, embora com custo. O mecanismo psicológico geral precisou ser rebaixado a uma tendência com salvaguardas, e a condenação de qualquer partido precisou ser limitada aos partidos enquanto máquinas eleitorais. Essas mudanças foram registradas como uma 7ª modificação, que a defesa não havia enumerado inicialmente. Ok. Mas isso aqui ainda é o que eu acredito, de fato. Já o ataque à teoria da justiça teve um resultado mais severo. A crítica de Kuhnke à punição por sua suposta arbitrariedade também atingia a possibilidade, admitida por ele, de a vítima fixar antecipadamente valores extremos e até escolher o talião. A defesa conseguiu sustentar a restituição como medida do equivalente da perda, mas só depois de retirar o talião do modelo e de reduzir a pretensão de superioridade sobre sistemas híbridos. A formulação original sofreu derrota de justificação. A restituição pura sobreviveu como modelo possível, mas não como propriedade exclusiva do algoritmo. Certo. A família econômico-empírica atacou o centro estratégico do programa. O primeiro teste, então aqui essa foi a conceitual, né? Então teve 2 grandes ataques: a alegação moral de exclusividade, da ação mais moral, e a noção do antipolitismo, né? Mas até aqui, como eu entendia, essas ações ditas parapolíticas, elas já eram efetivamente ações que eu entendo como razoáveis. Até foi por isso que eu fiz lá a lei e tal, e por aí vai. Então, daí a gente já teria estaria no mesmo terreno. E eu não vejo, nesse sentido, como uma mudança de posição tão radical. Embora é interessante que a IA tenha chegado à conclusão que esse tipo de ação seria permitido do ponto de vista da teoria do Kuhnke, né? Vamos agora para o centro estratégico, né? A previsão de crescimento acumulativo da contra-economia com conflito estrutural entre invisibilidade e escala. Atividades pequenas, pessoais e pouco documentadas podem escapar ao controle. Atividades que crescem, empregam terceiros, usam cadeias de fornecimento, intermediários financeiros, sistema de pagamento, deixam rastros dentro da estrutura de informação que fortalece a fiscalização. A investigação confrontou as previsões de trajetória, verticalização, datação e garantia de resultado, com evidências sobre reporte por terceiros, tributação, economia informal, criptografia e capacidade de detecção. A auditoria restringiu o subteste relativo ao antecedente criptográfico, porque a condição total de detecção inviável nunca foi efetivamente realizada, mas manteve a conclusão principal. Foram refutados a trajetória necessária, a monotonicidade, a datação e o caráter garantido da estratégia. Sobreviveu uma tese fraca e importante. A economia pode melhorar às vezes na margem, amortecer a opressão e contribuir ao lado de outras alavancas para nulificações e liberalizações pontuais. O problema é que essa tese já pertence ao leque estratégico libertário mais amplo, e não basta para distinguir o algoritmo. O que eu estou dizendo é que acredita que a IA acredita que se o algoritmo subisse em escala, ele perderia a invisibilidade. E, portanto, não seria viável. Interessante isso pensar. O segundo teste empírico examinou a ponte entre a economia clandestina e os agentes libertários de produção. Para os algoritmos, era que a demanda por segurança, seguro, arbitragem e execução faria surgir instituições compatíveis com o princípio de não agressão. O projeto comparou essa provisão com mercados ilegais e contexto de proibição intensa, incluindo a Sicília, a passagem da economia soviética para a Rússia, as prisões e as milícias de roda de contrabando. Nesses ambientes, a proteção endógena tendeu a formar monopólios extrativos, máfias e estruturas coercitivas, e não agentes concorrenciais regidos pelo princípio de não agressão. A auditoria limitou o alcance da conclusão aos segmentos legais, a janela crítica e transferência, reconhecendo que serviços legais, o cinzeiro de patrulha, seguro e arbitragem podem crescer sob o guarda-chuva estatal. Ainda assim, essa concessão retirou o elemento especificamente egoísta. O amadurecimento de instituições privadas legais é um roteiro anarcapitalismo genérico, quando a passagem decisiva de proteção clandestina para uma ordem aberta permaneceu sem precedente favorável, sem explicação microeconômica de por que a firma não agressiva venceria concorrentes violentos.
Desse modo, a estratégia perdeu o veículo institucional que deveria conectar a contra-economia à sociedade final. Ele está dizendo, então, que ele não acredita... A dificuldade dele é algo passar de clandestino para aberto. Entendi. A família Teste Empírico atingiu a generalização histórica do antipoliticismo, com que afirmara que revogações tributárias ou cortes significativos não ocorreriam sem recurso em massa, e que a política apenas ratificaria de forma cooptada vitórias previamente obtidas na prática. A pesquisa apresentou contra-exemplos, em especial a revogação das leis de milho por uma organização com máquina eleitoral, e a durabilidade da proposição 13, além de casos como conscrição, desregulação e cannabis, que mostraram combinações variáveis entre desobediência, mudança cultural e ação política. A defesa concedeu o abandono da universal negativa e da sequência necessária. Restou uma tendência assimétrica plausível. A contra-economia pode matar leis de fato, e a política frequentemente converte a mudança em regulação, tributação e computação. O projeto reconheceu esse mérito analítico de Conk, mas eles tentam uma advertência probabilística, não uma proibição histórica universal. Também ficou aberto o custo de oportunidade comparada entre investir recursos em contra-economia, educação e política, porque faltam dados capazes de medir seriamente o rendimento marginal de cada via. A família documental e modal verificou se os conceitos e as forças das afirmações permaneciam estáveis entre os textos. O núcleo da contra-economia mostrou-se consistente. Trocas voluntárias proibidas ou não reportadas pertencem ao mercado negro ou cinzento, enquanto fraude e coerção pertencem ao mercado vermelho e são excluídos pelo princípio de não agressão. A auditoria rejeitou a acusação de que Conk oferecia 3 fundamentos incompatíveis para a exclusão e confirmou o fundamento normativo único. Ao mesmo tempo, a fronteira prática entre negro e cinzento foi reconhecida pelo próprio autor como relativa. Inventário empírico da contra-economia incluía exemplos de fraude contra terceiros que não poderiam servir como evidências do crescimento da agro. A defesa expurgou esses exemplos. O contexto com o debate Hopper-Conkin mostrou ainda que as afirmações sobre o desaparecimento do assalariamento e das hierarquias eram acompanhadas de ressalvas e funcionavam mais como após empíricas do que componentes morais necessários. Por isso, a estabilidade documental da teoria de classes foi preservada, mas seu mérito não chegou a receber o ataque completo e permaneceu inconclusivo. A defesa consolidou 7 modificações. A exclusividade moral foi reduzida à classe de meios, e o superlativo virou um louvor superrogatório. O tailão foi retirado de justiça restaurativa, a estratégia abandonou a garantia, a monotonicidade, a data e o caso soviético com confirmação. A gênese da proteção foi deslocada para elos legais cinzentos, deixando a transferência final como uma etapa sem precedentes. A universal histórica e antipolítica tornou-se tendência de cooptação. Fraudes e extorsões foram retirados do inventário da contra-economia, e os mecanismos psicológicos e partidários foram rebaixados de universais a tendências limitadas. A defesa também fez concessões diretas sobre a revogação da lei de milho, o desfecho soviético, a verticalização de firmas totalmente clandestinas, a vantagem competitiva não demonstrada das leis tão agressivas e a maximalidade literal da ação contra-econômica. O projeto tratou corretamente as alterações como sucessoras das teses originais, como prova de que as formulações iniciais haviam sobrevivido. A auditoria independente foi decisiva para impedir tanto a inflação quanto a diluição dos resultados. Examinou 10 artefatos de ataque e toda a defesa, fez 39 verificações pontuais nas fontes e não encontrou citação inventada ou distorcida. Pode ter referência de página, mandou reparar ataques que haviam ignorado a superrogação, o critério textual dos atos eleitorais e ressalvas de Conkin, restringiu o alcance de 2 refutações empíricas e exigiu que a 7ª modificação fosse declarada. Um fragmento truncado e duplicado foi arquivado, mas seus 2 pontos substantivos válidos foram absolvidos pelo registro. Ao final dessa arbitragem, permaneceram 3 refutações centrais. A trajetória estratégica forte da contra-economia, a gênese endógena de agentes de produção do ponto decisivo e a universal histórica do politicismo. Somaram-se a elas as restrições da tese moral, a derrota da justificação das prioridades dispositivas do modelo original e a sobrevivência apenas parcial e conclusiva de outros componentes. Como as defesas haviam criado versões sucessoras, o projeto não encerrou a etapa imediatamente. Foi construído um alvo recursivo chamado algoritmo mínimo, composto pela exclusividade apenas entre classes de meios, pela estratégia condicional sem a garantia, pela votação estreita de votar e ocupar cargos, pela gênese institucional através de elos legais cinzentos, pela restituição sem talião e por uma teoria de classe cercada de ressalvas. Esse feito foi comparado ao anarcapitalismo hofbardiano com pluralismo estratégico. A diferença remanescente concentrou-se quase toda uma alegação deôntica.
voltar e aceitar até cargos puramente revogatórios continuariam sendo moralmente proibidos, enquanto Hoffman tratava o voto como uma questão tática e podia admitir usos defensivos ou abolicionistas da política. Então aqui ela chegou basicamente na minha posição, né? Você continua não podendo votar? Ou você... Não, calma. Ela chegou na posição. Agora ela vai falar algo a partir daqui. Então não mudou nada, tá? Não, calma. O teste final submeteu essa vedação a um trilema. Se votar fosse uma proibição moral adicional e bruta, ela entraria em conflito com a afirmação Kuhniana de que apenas a iniciação da coerção é proibida. Se a proibição derivasse de um princípio de complexidade com o Estado, um princípio forte bastante para condenar o voto defensivo, também ameaçaria práticas que o próprio corpo executivista permite por razões estratégicas, como conformidade legal parcial, pagamento ou suborno defensivo de agente, uso inicial de mecanismos estatais e atividade parapolítica. Se, por fim, a abstenção for estendida como uma ação especialmente louvável e como conselho baseado no risco de cooptação, deixaria de ser uma proibição categórica e passaria a ser exatamente uma preferência tática, divergindo de Hoffman apenas na avaliação empírica. Por isso, o veredito do fechamento foi instabilidade, insistir na proibição gerava inconsistências, torná-lo defensável fazer o algoritmo mínimo colapsar em anarcapitalismo acrescido de táticas preferidas. A conclusão, portanto, deve ser lida com precisão. Pode não concluir que toda prática agorista é falsa sem valor, permanecendo de pé a licitude da resistência contra-econômica, sua capacidade de ampliar espaços de liberdade, sua função de amortecimento em meios obrigatórios. Opa! Fica puto comigo não, Mary. Por favor, o... não me bate. O documento falou que pra ele não votar nem ser votado. Não foi isso que ele disse, não. Ele disse que ele fez a vedação. Ele submeteu a vedação ao último. O projeto ali, a IA chegou na mesma conclusão que eu. O chamado algoritmo mínimo, né? E aí, ele fez 3 perguntas. Ele formulou um trilema. Olha como é o trilema. Se votar fosse uma proibição moral adicional e bruta, ele entraria em conflito com a afirmação do Conk de que apenas a iniciação da coerção é proibida. Agora, se a proibição derivar de um princípio de cumplicidade com o Estado, se ele fosse forte o bastante para condenar o voto defensivo, ele também ameaçaria práticas que o próprio corpus algorista permite por razões estratégicas, conformidade legal parcial, pagamento ou suborno defensivo de agente, uso inicial de mecanismos estatais e atividade parapolítica. Se, por fim, a abstenção for estendida como uma ação especialmente louvável e como conselho baseado no risco de cooptação, deixaria de ser uma proibição categórica e passaria a ser exatamente uma preferência tática, divergindo de Hoffman apenas na avaliação empírica. Mas é isso que eu tô com dificuldade de entender. Eu concordo com a A e a B. Eu não concordo com a C. Por que uma ação especialmente louvável, em um conselho baseado no risco de cooptação, não pode ser uma proibição categórica? Alô? Ele só Eu caí? E foi olhar o chat. Ah, tá. Tu caiu sem ver o trilema? Não, eu vi. Não, você ficou quieto. Mas é isso que eu não tô entendendo. O que você acha desse trilema? É porque ele tá falando que se ela é uma ação extremamente louvável, específica, ela demanda uma alta carga de acessibilidade, tá? Aí por isso que ela não pode ser essa especificidade. Não, o meu lance não é a parte do louvável, é a parte do risco de computação. Repete aí com a pergunta, mano. Ó, é um trilema. Não, a pergunta que você fez no final. Isso, aí você fez a pergunta sobre o C. Aí é a 3. Se por fim a abstenção fosse entendida como uma ação especialmente louvável e como um conselho baseado no risco de computação, deixaria de ser uma proibição categórica e passaria a ser exatamente uma preferência tática, divergindo de Hoffman apenas na avaliação empírica.
Então, é isso que eu mantenho minha Mas é informação. porque ele não tá divergindo na avaliação empírica, ele tá divergindo mais. Ele tá divergindo na estrutura mesmo do risco. Não, pô, assim, eu não sei se tu. Eu tô pegando só o que a fala ali, tá? Eu tô tirando a parte de apenas avaliação empírica. Tô tirando essa parte, eu tô só pegando a parte da categórica, até a parte categórica. Tá? E até a preferência tática. Eu acho que por ser uma preferência tão debandante essa abstenção. Olha, se por fim a abstenção fosse entendida como uma ação especialmente louvável e como conselho baseado no risco de cooptação, ela deixaria de ser uma proibição categórica e passaria a ser exatamente uma preferência tática. Essa afirmação da IA, pra mim, eu entendo de tal forma que a restrição é muito forte, seguindo o primeiro e o segundo, ao ponto que vira basicamente um ato de preferência tática, tá ligado? Não, mas se eu Não pode acredito que o ser risco é muito grande, a proibição seria categórica. Mas é que. Como assim? Por que seria categórica a proibição? Porque quando a gente avalia risco e o risco excede os benefícios da ação, ele gera uma contrapartida, um dever de contrapartida contrário. Esse é o problema. Mas isso não é um problema, mano. É porque eu acho que ele tá usando algum tipo de princípio sobre regra, sobre seguir regra e lei, etc. Que, tipo aquela bagulho do lei de Kant lá, que você precisa saber que o bagulho, você é possível seguir a lei, tá ligado? Sim. Então, tipo, porque veja só, se o sujeito não tiver toda essa carga informativa, ele poderia ser um agorista que, se ele não compreende todas essas consequências aí debandadas, ele ia correr um risco que ele não consegue seguir a abstenção do ato. Tipo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, tá? O Reis investe, vira agorista, tá ligado? Aí ele começa a ter tomadas de decisões sem ter muito acesso à informação, sem ter uma capacidade de seguir essa lógica agorista, que ele ia ter grandíssimos problemas que poderiam decorrido da atuação agorista dele, que geram efetivamente contrapartidas estatais ou de ações dele que são suficientemente negativas ao ponto de ele não precisar seguir essa regra tão específica. É como se fosse uma... porque é muito difícil pensar que não seja o caso aqui no Brasil que o risco de cooptação seja especialmente alto. Mas até nos Estados Unidos, mano, o que foi que o algoritmo virou? Virou um monte de cara na porra do mato. Porque qualquer atuação que eles... Hoje, por exemplo, o cara ser agorista contra a Constituição americana, viver nos Estados Unidos, cobre um risco gigantesco pra vida do cara. Tanto é que eles foram pro meio do mato, pô. Eu não acho que o americano foi pro meio do mato aleatoriamente, não, mano. Acho que ele preferiu se abster dos riscos na sociedade americana completa, no sentido da participação ampla da sociedade americana, e foi pra um lugar onde ele pode ter um abono que o Estado permite que ele viva fora dele, entre aspas, fora dele. O Craft de 12, a gente não ignorou, não, mano. Eu, inclusive, falei de como era sério a questão do imposto do pecado. A gente conversou sobre essa questão. A gente conversou sobre isso, mano. Tu falou do 75 para 110 reais. A gente comentou sobre isso, Craft. Você pode achar que a gente conversou pouco demais, baseado no que você deu dinheiro. Mas, assim, esse Craft deu o CRES, não, mano? Não, acho que não, velho. Tenho certeza, mas que ele usa a mesma foto e o nick. O nick é similar, mano. É Craft de... E a foto também é a mesma foto. Mas pode não ser, não. Tudo bom. Mas, enfim, eu acho que é muito demandante. É um ato, é uma questão ética suficientemente específica. Hã? Não era a mesma foto que o Cres usava antigamente, mano. Só isso que eu tô falando. Se uma ação fosse uma proibição categórica, ela não poderia ser uma ação louvável. Ou um conselho. Meio essas coisas, acho que era do Kant que o avô comentou. O problema é esse, é que o conselho, a palavra conselho, ela tá suavizando o que é. Quando você diz, por exemplo, que tem uma chance de você ir no puteiro e você ser... você comer uma puta ao invés de você ajudar ela, e que, portanto, você não deve ir ao puteiro, que é uma recomendação prudencial,
parece ser o caso que... Mano, é porque eu acho que bota a vida da pessoa em risco, mano. É uma regra suficientemente específica, com graus informativos diversos, que faz com que o sujeito, a seguir ela de forma categórica, gere contrapartidas éticas superiores a segui-la. Mas não segui-la provoca efetivamente riscos de cooptação em relação aos seus propósitos, ao seu movimento e às suas definições de justiça. Esse é a tensão. Então, mano, mas é isso que ele tá apresentando no trilema, pô. É porque, o que acontece? O que ele tá falando ali? Ele tá falando que seria só uma preferência tática. Só que, se as duas partes concordam na avaliação empírica de que é o caso que o risco de cooptação é grandíssimo ou máximo, se o risco é altíssimo, então as duas partes teriam que tomar isso como uma proibição categórica. Isso, mano, mas é por isso que eu acho que é um trilema, mano. Não. pedi pra ele- É porque o trilema tá das três partes anteriores, pô. Beleza, votar não é uma proibição moral adicional. Então, concordamos. Agora, não é uma... Não pode ser tão forte para condenar o voto defensivo. Então deve ser mais leve. Mas ele não é tão pequeno a ponto de ser apenas um conselho e uma ação especialmente louvado, porque ele é arriscado o suficiente para ser... Como o risco de cooptação é alto, ele não é nem um princípio forte, nem um princípio fraco. É que é estranho falar isso. É estranho falar isso. É estranho falar que não existem princípios médios, né? Essa separação forte e fraca ela é bem fixada na filosofia, né? Ou ela é forte o suficiente para motivar uma mudança de ação, ou ela é um maior, ou ela não é, né? Mas o que eu quero dizer é que ela é forte, na verdade, né? Como o risco é alto, o conselho é forte. Beleza, já não vou mais. Já não vai mais o quê, velho? No Paraguai. O que tu acha, irmão? Eu não sei. Mas Pra é mim, isso, essa mano. parte é que é o difícil. Você concorda comigo que a cooptação, o risco de cooptação no Brasil é alto? Sim, é porque tu não adicionou informação de Brasil no teu prompt. Não, claro, mas é porque toda estratégia se aplica a algum lugar específico. Você concorda comigo que o risco de cooptação brasileira é alto? Miorim, é porque, veja só, eu odeio quando faz isso, mano. Ou eu sou um player suficientemente respeitável pra poder estar na mesa, ou eu não sou, mano. Se você entender, é porque qualquer estratégia varia de qualquer lugar. Só que, dependendo do lugar, abre um estratagema possível de aonde aquela ideia é colocada, que ela pode ser vencida e pode ser mostrada uma lacuna em outra situação, pra não ser seguida. Né? É só isso que eu tô querendo dizer. Agora, o que eu estou afirmando sobre essa questão é: eu acho que a IA está certa no sentido do que significa a regra. O que ela está propondo, ao meu ver, tá nesse trilema, é que a questão de votar ou não votar, ou seguir ou não seguir as regras estatais, não pode ser uma questão para o libertário. Por isso que ele botou no trilema com a participação do Hofbauer e com Konkin nessa questão da atividade empírica de como estrategicamente se atuar. O problema, na verdade, é que o que ele está dizendo, e é isso que eu discordo, é que ele está comparando isso com o pluralismo estratégico. Só que a diferença do pluralismo estratégico é que o pluralismo estratégico ele não pode estabelecer que há um risco de cooptação alto, porque senão ele precisaria rejeitar algumas estratégias. E o Kong está dizendo deliberadamente que ele deveria rejeitar algumas estratégias. Sim, mas ele tá dizendo, pegando algumas a estratégia do Konk, encaixando nessas algumas estratégias que essa série não deixa no trilema. Por esse risco de cooptação ou pela dificuldade de segmento desse conselho, né? Não sei. Ele usa ali como é? Mantém marcado ali, por favor, porque aí eu não consigo. Tá muito. A abstenção, ação especial, louvável, tá ligado? Eu acho que se enquadrar ela nas possibilidades de atuação, gera cai nesse trilema que foi apresentado pela IA. Que é verdade. Eu não sei se tu lembra,
Acho que tu falou isso com o Ricardo Almeida. Dos libertários e tal. E que muito provavelmente algum dia os libertários seriam descobertos e seriam perseguidos e tal. Claro, mas o meu problema só, mano, é se o risco de cooptação para o desenvolvimento da ideia não é maior do que o risco, e para os indivíduos envolvidos não é maior do que o risco do contrário. Parece ser o caso que é. Eu não acho que é. É porque é difícil medir isso, né, mano? Não é difícil. Provavelmente Não é difícil. as ideias no Brasil serão cooptadas. Provavelmente as ideias do Brasil sofrerão captura. Isso é algo que a maior parte das pessoas concordaria. Mas o que tem a ver a maioria das pessoas que concordaria com ser? Não entendi, Não, mano. Até mesmo o meu opositor, Malboro, aqui concordaria que é o caso que o risco de cooptação é mais alto que o benefício. Porque para você, até mesmo as ações parapolíticas ouçam, quanto mais votar. Como? Para você, até mesmo as ações parapolíticas são ações que são O que não é ação são votar. parapolítica? O que é parapolítica? Ele descreveu aqui, são todas aquelas ações que de uma forma ou de outra envolvem o Estado de uma forma secundária. Então ele descreveu aqui, ó. Aqui, ó. Infiltrar organizações, usar o terreno político para recrutamento, ocupar funções internas para desmantelá-las. Eu poderia adicionar a própria lei Charlie Kirk. Uhum. Isso são ação parapolítica. Não fez isso. Você não fez isso porque você considerou que o risco de cooptação era alto. Foi inclusive o que você me disse para justificar. Sim. Então, para você é mais do que um conselho. Mas o que é cooptação? A cooptação é a capacidade de ser utilizado pelos agentes estatais para aumentar o Estado ao invés de diminuir. Ah, sim. Mas eu não sou nem mais agorista, tá? Mas sim, foi o argumento que eu usei. Então, por você acreditar que nem sequer a atividade parapolítica possa ser usada, isso implica que nem sequer que muito menos a ação que é ainda mais elaborada e que envolve mais ações políticas, de fato, que é a ação do votar. Então, no nosso caso, no nosso debate, você de fato acredita que o conselho baseado no risco de cooptação deveria ter, inclusive, modificado minha ação nesse caso concreto. Eu quis dizer, mas se eu fosse, você não faria. Sim. Então, assim, no final do dia, você acredita que o trilema é respondido positivamente, inclusive até as ações parapolíticas pode ser não faça. Então, isso tem um nível de uma proibição categórica. E por ser uma proibição categórica, estabelecer um dever ser, parece que o algoritmo deveria ser mantido. Embora, muito obrigado ao Claudei e ao ChatGPT, que apontaram devido e corretamente que as ações parapolíticas estão incluídas na literatura agorista. Agora, isso sem nenhum prompt meu que indicasse, aproximasse, nada disso. Consolidadíssimo na literatura. Né? Então, assim, qualquer um que fale o contrário e que diga Miorim não é agorista, Miorim não bolsa, todas as coisas, está refutado pela própria IA. Né? Eu não entendi nada, mano. Tu não acha que é mais fácil tu mandar mensagem para as pessoas e falar com ela no privado, não? Não, eu não. Pra mim aqui, eu tô satisfeito com o resultado aqui. Falta coragem pra tu, mano. Não, mano, é porque eu de fato acredito. Que doideira, mano. Mas tu entende que isso é justamente o trilema. Inclusive, não vou atuar de forma algorista cairia no trilema também, mano. Como assim? A afirmação categórica, mano, do algoritmo. Em qual parte ele quer dizer? A afirmação do algoritmo, ela é suficientemente arriscada para não ser exercida, mano. É por isso que eu acho que a conclusão é não votar e não se candidatar. E não seguir o algoritmo. Não, claro, mas é porque tudo que eu tô respondendo em relação é que a abstenção de votar. Entendeu?
Mas é porque eu não voto porque... Mano, eu já te falei isso várias vezes, mano. Eu não voto porque eu não acho efetivo votar. Eu não acho que o meu voto sequer faça diferença. Claro. Mas o lance do algoritmo é sobre a finalidade, principalmente, do ser votado, né? O votar Mas é que é tá, mano. considerado Eu um ato não... menor. Isso, mas é porque eu não voto porque eu acho que meu voto não faz sentido, meu voto sozinho, tá ligado? Agora, se alguém que é católico, por exemplo, quer votar num candidato porque ele acredita e tem embasamento suficiente pra acreditar que esse candidato é melhor do que o outro por causa de questões, por exemplo, como aborto, ou de outras várias questões que o catolicismo defende, ele pode ir lá e votar. Se ele acha que o voto dele representa isso, de consciência, ele vai lá e vota. Eu Mas não acho que meu voto tenha essa significância. o meu problema aqui, mano, é muito mais uma questão de uma estratégia. Enquanto estratégia, eu não acredito que o documento tenha sido suficientemente eficaz em estabelecer isso. Embora eu acho que ele tenha... porque acontece, essa versão do algoritmo mínimo, ela... É isso aqui, ó. Ela não pressupõe a ação da contra-economia, tá bom? Aqui, ela não se compromete com a contra-economia. Ele fala assim, ó. A exclusividade apenas entre classes de meios, pela estratégia incondicional sem garantia, pela vedação estrita de votar e ocupar cargos, pela gênese institucional através de elos legais e cinzentos, pela restituição sem talião por uma teoria de classe secada por ressalvas. Então, o chamado algoritmo mínimo feito pela defesa aqui, que não exige o método da contra-economia enquanto algo que exige o risco, seria apenas a negação, sem a afirmação, sem a positividade. Eu acredito que ele nem sequer entra nessa discussão. Eu acho que a melhor resposta, a melhor dúvida, na verdade, as duas melhores dúvidas foram a questão empíricas que ele trouxe. A questão da escala, o viés entre visibilidade e escala, e transformar algo de clandestino para legal. Pô, mano, mas é porque eu não tô vendo diferença disso pro o algoritmo como é? Inocente? Mínimo? Mínimo. Pro algoritmo mínimo. Não, é porque o algoritmo mínimo não se compromete com a utilização da contra-economia. O problema, mano, é que se tem a questão da transição de X para Y e a outra ali que tu falou, como a gente divulga a ideia, acho que outras pessoas têm que seguir, acho que cai num trilema, né, mano? Problema, né? Porque essas ideias vão ser suficientemente difundidas, né? É porque nesse caso, no algoritmo mínimo, você só... ao invés de afirmar eu defendo um método, uma tática para ser usada, você apenas diria, eu acredito que não é um método para o libertário votar. Então é o que se caracteriza pela negação. Entendeu? A diferença entre o Hofbardianismo e o Hofbardianismo pluralismo seria, ali ó, ele diz explicitamente, votar e até aceitar cargos puramente revogatórios continuariam sendo moralmente proibidos. Essa é a diferença entre o anarcocapitalismo hofbardiano com o pluralismo estratégico e o algoritmo mínimo. E ele, efetivamente, eu acredito que o trilema dele não foi suficientemente capaz de responder isso. E as únicas duas respostas que eu achei boas... Um instante, as únicas duas respostas que eu achei boas tinham sido as questões empíricas. É porque tu interrompeu o meu raciocínio, tá entendendo? Perdão. Eu gosto muito do Biori autoritário, que os outros não podem falar, ele pode falar sem parar, não pode ser interrompido. E tu interrompe os outros, não entendo. Perdão. O que eu tô falando, mano, é que esse tipo de atuação, tu não pode transformar o que tu acredita de algoritmo na mínima crítica da IA pra continuar sendo, porque tu não vai exercer assim. Tu nunca falou, pessoal, eu não acho que o voto seja só... Não, tu tinha todo o argumento algorista e a forma que tu desembola o tipo de argumentação algorista, tá ligado? Isso não era o que tu tava seguindo de algoritmo. Tu defendia o algoritmo, tu dizia que não podia votar, tu dizia estratégia. Inclusive tem a tua entrevista com o Ricardo Almeida, aonde vai claramente contra o mínimo. Pode falar. É porque eu defendi lá no Porquê Não Votar apenas o mínimo. Mas é porque, independentemente do que você defendeu no livro, veja só, é porque eu tô vendo o Miori em movimento. Se não é só botar o livro aí, o Miori sai. O que tu acha?
poderia deixar ali. Não teria nenhum problema. O que eu escrevi. É porque não é isso que tu tá na pedra. defende. Não, mas eu acho que tu não entendeu. Eu não disse que o que tu escreveu está na pedra. Tô dizendo que o que tu escreveu não contempla o Miorim por inteiro. Eu acho que você não é tão burro assim, não é? Não, mas no sentido de que eu tô satisfeito com aquilo como meio de resposta. Não, tudo entendeu? bem, não tem problema. Mas é porque eu tô dizendo que você não atua assim. E o livro não é a atuação do Miorim na vida como um todo. A sobrevivência como um todo. Você não é tão burro assim, cara. De verdade. Não faça isso, não. Tô falando na boa contigo, mano. Eu tô dizendo que a tua atuação como agorista não é a mínima hoje na tua vida. Você não só fala para as pessoas não votar, como você fala para as pessoas serem agoristas, como você fala para as pessoas, por exemplo, não serem políticas, várias outras coisas. E fundamenta essas opiniões. Até pouco tempo atrás, mano, a gente era contra as pessoas fazerem faculdade. Até hoje tu é contra a pessoa fazer faculdade de Direito, por exemplo. Que eu acho que não abarca o mínimo. Eu acho que não abarca o Isso é mínimo. por causa do anarcapitalismo, não é por causa do algoritmo. Incorpora o algoritmo. Não, no meu caso, eu genuína e diretamente acredito que, independentemente do algoritmo, uma pessoa não deveria. Bom, isso até porque antes de eu ter essa noção mais direta, eu já não achava o curso de Direito um curso positivo. Eu acredito que a máquina estatal efetivamente, uma máquina hoje de perseguição e opressão. Então, assim, legal, né? Principalmente legal. Então, assim, eu tinha essa característica como uma questão de fato, tá ligado? Mas tu entende que tem bispos no Brasil e padres que usam o direito e usam a justificativa de usar o direito brasileiro pra conseguir defender os oprimidos. Mas Em forma de defesa, não de ataque. você conhece o resultado disso? Não, os resultados porque disso são... alguns resultados, não todos. O problema é que o problema é que para isso precisa que exista ao menos uma justiça sendo feita. Se ao menos uma justiça está sendo feita, você precisa atuar como advogado. Não, para mim eu acho que é bem simples. O sistema jurídico preconiza que você faça certos atos que são por si só imorais. Isso é falso. A gente já discutiu sobre isso. Eu já te mostrei, eu já te falei que tem protestantes que não seguem isso. Eu já te falei. Isso é falso. Isso é falso. Existem várias pessoas que se negam a, por exemplo, defenderem pessoas por causa da fé. Isso é admitido hoje. Não. Inclusive, esse foi talvez um dos principais erros que eu encontrei. Até por isso que eu sinceramente não me dispus a responder o Adão Serinha dele, porque ele conhece pouco do cenário brasileiro. Você não pode fazer recusa de defesa dessa forma. Ainda mais recusa de defesa de consciência. Então, tipo, ele pegou um caso tipicamente americano, que explica como funciona a advocacia americana, e ele não foi atrás de entender, tipo, como funciona as restrições no Brasil. Você não pode, inclusive digo mais, você não pode deixar de defender alguém em virtude de uma conduta moral específica daquele indivíduo. Então, em termos de julgamento, em termos de ação, até mesmo a forma como você se desfaz de um certo processo é uma forma específica, direta e muito clara. Muitas vezes você terá que concluir um processo que não é nitidamente o processo que você deveria concluir, porque você tem poucos momentos em que você pode se desfazer de um processo. Então, assim, por quê? Porque o nosso direito ele é assim hoje. Então, eu acho muito estranho isso. Por exemplo, uma das coisas que não pode acontecer uma ação de um terceiro não pode influir sobre a sua ação perante um processo seu. Tem muitas questões complexas ali que são delicadas. Mas é porque tudo isso não disse nada, mano. Porque se toda essa questão... Se isso é um ato injusto, isso é injustiça. Do ponto de vista do direito brasileiro, isso é injusto. Não, então, isso, você concorda que é injusto como um católico? Isso atrapalha o sistema... Isso atrapalha as pessoas, os católicos, a ter uma vida moralmente direcionadas a Deus. Isso atrapalha as pessoas? Sim, as pessoas não podem ser advogados. Então eu vejo dificuldades em ser advogado católico. Eu falei isso. Não tem, mano. Pra igreja não tem. A igreja não proíbe. A igreja não tem, a igreja não proíbe.
É porque a igreja não proíbe muitas coisas que, no final do dia, são complexas e difíceis. Não, a igreja não tem problema com dificuldade, Mary. De verdade. Não, é porque a igreja ela é vagarosa, para utilizar o termo correto. A igreja é propositadamente vagarosa. Então, as mudanças e as complexidades do estabelecimento jurídico brasileiro, elas são mudanças, primeiro, recentes, vindas da Constituição de 88, e elas provocam pouco ou nenhuma ação da igreja, que está mais dedicada nesse sentido à resposta a questões realmente mais urgentes, como a questão do aborto, do que a questões processuais. Não há corpo, energia, vitalidade política e jurídica suficiente no seio da igreja brasileira hoje para lidar com as necessidades e as alterações que precisariam ser feitas para você sequer ter uma conduta moral. Inclusive, isso é uma discussão que eu já tive com outras pessoas que são advogados católicos. Eles veem esse mesmo tipo de dificuldade verdadeiramente na conduta deles. Inclusive, eles recebem oposições reais. Inclusive, uma outra coisa que anda muito difícil, que eu genuinamente hoje, cada vez mais, eu vejo dificuldade em ser os dois. Pode chegar até o ponto que seja impossível, que é ser psiquiatra e católico. As coisas estão se desenhando para que seja o caso. E assim, é uma condição, não é uma condição universal, mas com certeza é uma coisa que eu vejo real, assim. Pode falar. Tem certeza? Porque tu me interrompeu 2 vezes já. Absoluto. Tem certeza? Porque se tu me interromper, mano, eu vou só sair, mano. Não vou interromper. Tu me interrompeu 2 vezes, eu tô te ouvindo até tu terminar e tu vai me interromper de novo. Eu não vou te interromper. Eu não quero quebrar. Eu não sou uma pessoa controlada, eu vou quebrar as coisas aqui dentro. Tu me contou 3 vezes. Tu é um babuíno. Tu entende que eu tenho que te xingar. Eu tô te ouvindo, cara. Eu te interrompi. Pode falar. Independentemente se a igreja é vagarosa por algum motivo. Isso não é depreciativo. Se a igreja é vagarosa é porque ela tem um significado, ela tem um motivo, ela tem um porém, ela tem um porquê. Se você nega esses porquês, você tem que entrar na discussão e apresentar para a igreja. Não existe dizer, a igreja é vagarosa, portanto eu não vou ser advogado. A igreja é vagarosa, portanto eu não vou fazer o justo. Isso não existe. Isso não existe. A igreja nos convoca a fazer, apesar de. Se você acha, mano. Porque existe uma diferença muito grande entre você acreditar que isso, por exemplo, vamos dizer que ser entregador de água e católico é difícil, porque na lei brasileira você não pode entregar água, sei lá o porquê, e essa coisa não interfere na fé. O que já é estranho, porque se você não pode ser católico e fazer algo, interfere na fé. Se alguma coisa interfere na fé de um católico ao ponto dele não conseguir praticar sua vocação, isso tem que ser participado, ser entregue ao seio da igreja, para a igreja reavaliar o que está acontecendo em relação a isso, para poder ter o trâmite dentro do seio da igreja sobre essas discussões, para que a igreja como um todo, como um corpo comunitário, discuta esses temas e tome providências em relação a isso. Se você acredita que isso é uma coisa que vem a impugnar a atuação religiosa da pessoa, você tem que participar disso. Você, por exemplo, você não quer fazer direito porque você quer advogar, e se você fosse advogar ia ter esses poréns. Só que você pode fazer direito, entrar na academia de direito e escrever sobre o direito contra essas medidas sendo um católico, que é o que a igreja nos pede a fazer, não necessariamente dentro da faculdade, tá? Mas se você acredita que a faculdade vai facilitar, vai ajudar com que os seus textos sejam mais lidos, a sua posição ganhe mais espaço porque você se formou em direito, tem doutorado em direito, tem pós-doc em direito, e isso vai ser uma coisa que vai motivar a discussão em prol da vocação de terceiros para eles exercerem as suas vocações como advogado. Isso deve ser feito pelo Miorim, porque nós, enquanto católicos, precisamos ajudar a nossa comunidade a conseguir atingir a salvação também, ajudar nossos irmãos. E é por isso que, se você acredita, mano, sei lá, eu não tenho essas crenças. Por exemplo, psiquiatria. O Alelbe, por exemplo. O Alelbe advoga hoje, ele já falou, para conseguir falar determinadas coisas no campo da psiquiatria que a psiquiatria não permite. E ele está lutando contra isso no seio da psiquiatria para conseguir lidar com essas questões. Se ele acha que essa é a forma de conseguir ajudar outros psiquiatras a ajudarem outros católicos cuidando da fé deles, exercendo a vocação deles, ele de fato tem que fazer essas coisas da melhor maneira possível.
Se o Miorin acha que tem que ser feito isso da melhor maneira possível, o Miorin tem que descobrir qual é a melhor maneira possível para ele alterar essas coisas, para que as pessoas, como católicos, possam exercer suas vocações e consigam ajustar e exercer a justiça. Porque, caso contrário, todos nós teríamos que nos abster e deixar com que nossos irmãos sucumbam perante a uma doutrina do direito, uma exerção penal, não sei quais são as denominações dentro do direito, tá? Das coisas. Mas a justiça precisa ser praticada. Se nós, enquanto católicos, que temos essa noção, não fazermos nada para mudar a situação, nós beneficiamos que o mal seja realizado. Porque nós temos... O problema é que, a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente tem que lutar contra isso. E se o Miorin, pode ser que o Miorin, olhe, não ache que essa é a vocação dele. O Miorin pode ter identificado um problema, não acreditar que isso é a vocação dele, não ter a capacidade de fazer isso, mas o Miorin precisa pelo menos passar para outras pessoas isso e fazer com que essas... Não fazer no sentido de forçar, tá? Mas ajudá-las a conseguir exercer isso em prol dos outros católicos. É um dever nosso isso ser feito. Isso é um dever nosso, tá ligado? Isso realmente é um dever. E isso tá na discussão como um todo, tá? Um todo. Então, por exemplo, se o Miorin acha que... universalmente, existe um problema no direito universalmente no mundo. E esse problema atrapalha o catolicismo e as pessoas de atingirem universalmente a salvação, o Miorin, a vida espiritual, tá? O Miorin precisa apresentar isso para a igreja discutir, porque essas posições, ao serem discutidas e estabelecidas no seio da igreja, são as posições que a igreja vai usar não somente para escrever os documentos acerca do tema, mas para ajudar e direcionar os padres a também estudarem sobre o tema e direcionarem outros católicos sobre o mesmo tema, com a mesma vocação, para elas poderem lidar com essa situação e ajudarem o Miorin, o sujeito que for, tá, nessa questão, a atingirem, a resolverem essa questão. E é por isso que a igreja nos convida à revelação do que a igreja precisa para fazer as coisas. Da posição, sei lá, sobre o ambientalismo, na posição sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre o liberalismo. Eu sei que sobre o liberalismo e sobre o comunismo tem posições, tá? Mas eu tô dando exemplos. Sobre a social-democracia, sobre o capitalismo, sobre o mercado, sobre os juros. Eu sei que tem posição sobre juros, tá? Sobre o mercado de ações. Se você realmente vê alguma coisa que tá errada ali, que atrapalha a fé alheia dos outros católicos, realmente, você precisa levar isso para o céu da igreja. Porque essas coisas vão ser discutidas, e ao serem discutidas e a igreja fixar uma posição, as outras posições tiveram amplo acesso a serem discutidas e não se meteram. E por elas se absterem disso, no futuro, o que pode acontecer é que a posição máxima que você pode ter em relação à ideia é ficar em silêncio, porque você não participou dessa discussão. Então hoje, mano, o Papa Francisco, hoje eu entendi, pelo Cardoso que me explicou, que na verdade o que o Papa Francisco estava fazendo é que ele estava trazendo diversas discussões, como o ambientalismo, que foi uma das que ele mais trouxe, para o seio da igreja, para ser discutido no seio da igreja, para mais pessoas participarem e as modificações do documento serem exercidas, e próximos documentos serem lançados. Então, se o Miorin não participar disso, que o Miorin acha que é injusto, e eu concordo com o Miorin que se for o caso do que o Miorin relatou for verdadeiro, isso é péssimo. Por quê? Porque católicos podem ter sua fé, podem ser atacados constantemente e não vão ter outras pessoas para defendê-las no seio da justiça brasileira. E essas pessoas precisam ser defendidas. Todo mundo precisa ser defendido do mal a ser feito, tá ligado? Então, quando você tem consciência de uma coisa e você não faz, mano, isso é um problema. E tu tem consciência sobre isso. Pode falar, eu terminei. É que eu considero que essas injustiças existem em tudo que é lugar. É por isso que quando eu me deparei com isso, a minha postura foi tantas e tantas vezes me dispor a ajudar pessoas. Pode ver, uma coisa que eu nunca cobrei. Eu nunca cobrei para ajudar pessoas a fazerem teses, geralmente relacionadas a coisas ligadas a aspectos libertários, a aspectos que eu senti que eu poderia ajudar de alguma forma. Eu considero que esse é o caso do direito, eu considero que esse é o caso da veterinária, eu considero que esse é o caso da psiquiatria, eu considero que esse é o caso da medicina, eu considero que esse é o caso de várias áreas diferentes, e eu acredito que eu posso ser uma pessoa que ajuda várias pessoas diferentes a seguirem essa vocação de fazer isso em cada uma das suas áreas. Então, assim, e é por isso, inclusive, que eu não entrei em nenhuma universidade depois daquilo, ainda que eu tenha chegado à conclusão que o catolicismo não me desautorizaria de forma alguma eu entrar em qualquer universidade, mas eu acredito que
há um problema com o sistema como um todo. Então, nesse sentido, ao invés de eu tentar entrar no máximo de áreas possível, eu decidi me abster de entrar em qualquer área que seja. Então, assim, eu considero que é extremamente importante e eu considero que a minha vocação é ensinar as pessoas porque essas coisas são importantes. Então, por exemplo, não sei se você repara, mas muito provavelmente alguma pessoa ouvindo essa discussão, se 2 advogados já estão ouvindo essa opção, muito provavelmente os 2 podem fazer mais por isso do que todos nós que estamos aqui. E por poder fazer mais do que isso, todos nós que estamos aqui, muito provavelmente é o caso que nós deveríamos estar falando dessas coisas. E estamos o tempo todo falando dessas coisas. Eu pelo menos acredito que eu estou genuinamente e constantemente falando dessas coisas. Para alcançar o máximo de pessoas que possam fazer. Então, eu não vejo hoje... por mais que eu goste do direito, eu gosto muito do direito e da filosofia, são 2 tópicos que eu gosto bastante, mas que eu claramente vejo problemas, como naquele artigo que você leu do Hilmer, né, sobre filosofia, e fica muito claro que também há sérios problemas morais na filosofia e na forma como se conduz o estudo e a apreensão da filosofia no Brasil e no mundo. No Brasil ainda mais, mas no mundo também, de forma muito séria. Então, assim, é em virtude dessa minha visão que eu não consigo dizer, não, eu vou só voltar para a universidade. Eu não consigo ver como que fechar o escopo me aproximaria do que é uma preferência. A minha vocação, para mim, é ensinar os outros. Ensinar algumas pessoas. E orientar algumas pessoas. Porque eu acho que orientar algumas pessoas é muito mais importante do que falar com muitas pessoas. Eu gosto da ideia de orientar algumas pessoas de forma muitíssimo intensa. O problema é que, para você achar uma pessoa que vale a pena, uma pessoa que seja essa pessoa, uma pessoa que construa essas coisas, uma pessoa que consolide ali, você precisa falar com 300, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então aparece um indivíduo que está construindo algo muito legal, está construindo algo muito bacana. Então, assim, é nesse sentido. Por exemplo, o rapaz lá que tá terminando o seu trabalho de conclusão de curso em um lugar muito bacana, que eu tô ajudando de cobaia. Mano, é realmente muito legal o que ele tá conseguindo fazer, tá ligado? Ele sozinho, muito provavelmente, vai conseguir ajudar a modificar significativamente a estrutura jurídica em torno de valores. A consolidação e a utilização dos valores católicos para o estabelecimento e a estrutura do que é uma tomada de decisão no direito para ser usado como fonte de costumes mesmo. Então, assim, isso por si só já é bonito. E, assim, eu consigo ajudar nisso. Eu consigo ajudar em outras pessoas que estão fazendo outras coisas em outras áreas. Então, é assim que eu me imagino. Entende? E, assim, no caso do Adamski, eu não discordei do mérito da tese dele. Eu discordei só pra ser muito sincero, só pra não ser injusto com o Adamski. Eu discordei da articulação daquelas coisas com o que eu considero que seja a verdade do dia a dia e do proceder jurídico no Brasil. Foi essa a minha discordância. E se eu achasse que o direito é a minha única e específica vocação, eu seguiria por aquela área em específico e particular, ao invés de ter tornado isso mais amplo. Porque aí eu mesmo tentaria fazer as mudanças naquela área específica. É assim que eu vejo a questão. Pode falar. Não existe transferência de responsabilidade, não, Miri. Ou as coisas estão na melhor forma de serem produzidas, ou elas não estão. Não existe. Eu estou aqui para guiar as pessoas para um lugar. Se isso acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Não existe isso. A injustiça e a justiça, a direção espiritual e a não direção espiritual, atrapalhar ou não atrapalhar, são objetivos da igreja. Não existe isso. Não tem essa direção. Não tem. Ou, de fato, está sendo feito o melhor para essa injustiça ser sanada, ou não está sendo feito. Não adianta, tipo, eu estou guiando pessoas, eu vou aqui um cara que eu vou guiar e talvez... Não. Se o Miorinho acredita que isso... Mano, é porque existem diferenças. Existe a dúvida. Não, eu acho que isso pode vir a ser o caso. Se é certeza, a exatidão e a formulação da ação tem que ser na medida dessa certeza.
Essa certeza que essa injustiça está sendo praticada todos os dias de forma sistemática no Brasil, ela tem que endossar a imediatez da ação e a formulação de como você vai pensar de como essa ação pode ser da melhor forma ser executada. Essa é a problemática. A sua ação precisa ser na medida do que você acredita que isso atrapalha, a certeza que você tem que isso atrapalha. Se o Miorim acredita que isso atrapalha a justiça, veja, não é que isso atrapalha a vida somente espiritual. Isso atrapalha a vida espiritual. Isso causa injustiça de forma desenfreada na sociedade brasileira em torno da fé e das possibilidades de ação e das formas jurídicas e tal que o Miorim narrou. Se tudo isso é certeza que está acontecendo sistematicamente no Brasil, não existe. Pode ser que alguém venha aqui na minha live, veja e talvez haja em torno disso. Isso demanda uma mobilização real social. O Miorim, e aí eu entendo essa parada da igreja de você ter que participar dessa questão, um dever dessa participação, porque se você tem que certeza disso, essa justiça tá praticando, mano, você tem que de fato participar disso, mano. Você tem que entrar imediatamente na discussão e fazer os melhores argumentos possíveis, da melhor maneira possível. Pô, mano, eu preciso do quê? É um diploma? Eu tenho um diploma. Veja, o valor de eu ter o diploma é eu conseguir mudar aqui um nível de justiça de menos 1 diminuiu para 0, já é o suficientemente valoroso. Se o Miorim vai dar aulas na faculdade, ou pode ser que não seja aula, pode ser que o Miorim precise fazer mutirão católico, pode ser que o Miorim tenha que, por exemplo, pode ser que o Miorim acredite que ele tem que influenciar bispos. Para os bispos da CNBB ou de Roma saberem que essa também justiça está sendo feita no Brasil. Então o Miorim tem que influenciar os bispos. O Miorim, quando você tem fato, quando você tem certeza e compreensão dos fatos, isso também aponta que muito provavelmente você sabe a fórmula de como resolver isso. Não a fórmula exatamente, se eu fizer A, então B, né? Mas do que precisa ser feito necessariamente para que aquilo seja atingido. E para que aquilo seja necessariamente atingido, o Miorim, ao precisar o que está acontecendo, você também tem a capacidade de conseguir saber o que precisa ser feito. De forma, pelo menos, mediada. Não com precisão total, mas com, pelo menos, capacidade de saber quais passos precisam ser adotados para causar o maior impacto possível na transformação da injustiça. Essa é a grande questão. Não é só, eu tô aqui, vai aparecer alguém aqui na live e eu ajudei. Ou não. O cara pode ser que ele faça tudo o que tu tá dizendo, só que ele não tem essa precisão que tu tem na visão sobre o Estado, na visão do que está sendo feito hoje no direito, ele só tenha parcialmente, e a partir do momento que ele entrar no estamento burocrático, como tu tá dizendo que ele vai fazer o que tu poderia fazer, pode ser que ele não faça. E aí a coisa não aconteceu. Só que se o Miorim tem essa certeza, o Miorim precisa ele mesmo ir fazer. Esse que é o foda. E eu entendo aquele documento que tu leu naquele dia, que a igreja diz que você tem que praticar essa vocação de fato no ambiente público. E de fato tem, porque a injustiça está sendo feita. E, mano, o pior disso tudo, mano, pra mim, não é só entre aspas, tá? A injustiça realizada. É que se a gente ficar calado, e a igreja começar a tomar compreensões do que pode ou não pode ser feito, fazer os documentos, e essas coisas forem ganhando força, a forma do documento e a referência do documento faz com que as outras posições sejam silenciadas. Não é que você não pode ter essa posição, é que você tem que ficar em silêncio com ela. Porque a forma do texto já foi apresentada. Então, quanto mais em silêncio a gente fica em torno dessas injustiças, faz com que a igreja vá adotando uma conduta, como tu falou aí, né? Eu esqueci o termo que tu usou. Eu esqueci. Qual foi o termo que tu usou? Vagarosa. Vagarosa vai fazer com que a igreja adote a posição vagarosa como regra máxima. E aí, quando ela adotar isso como regra máxima, vai ser muito mais difícil pro futuro as pessoas que vierem a entender a mesma coisa que o Miorim entender, elas vão ter que ficar em silêncio, elas vão ter que aceitar a vagarosidade. Então, quanto mais rápido a igreja tá chamando a gente, quanto a igreja tá chamando, porque ela tá chamando. Pode ser, inclusive, o bagulho de pedir que mudem o Concílio do Vaticano II é terminar isso, tá? É terminar essa participação, esse chamado. Enquanto o chamado está aberto, todos nós temos que participar naquilo que nós acreditamos que é injusto e que atrapalha a vida religiosa. Nós temos que não só nos ajudar a igreja, ajudar nossos irmãos. Isso, de fato, é um chamado para a participação da revelação. E todo aquele, mano, veja, não é nem vocação, tá? Que o Adosca deu ali pra mim. Não é nem vocação. O fiel que saiba disso, por exemplo, o Miorim sabe disso, mas não é a vocação dele. Mas só o fato de tu saber disso, e saber como poder ajudar nisso, tu tem que fazer, mesmo que não seja tua vocação.
Vou dizer que a vocação do Miorim seja, sei lá, filosofia. Mas ele percebeu isso no direito, no âmbito do direito, e ele sabe como mudar, ele sabe que a justiça está sendo praticada ali. Ele tem que ajudar ali, mano. Imediatamente. Da melhor forma possível. Mas quando Isso que é o você foda, tem muitos pensamentos... É porque essa é a questão aqui. Por exemplo, o meu diagnóstico em relação ao direito veio muito tempo depois do meu diagnóstico em relação à pedagogia, em relação à educação. Então, só por isso, eu já dificilmente seguiria a questão do direito. Mas, para além disso, em termos do que é a função do professor para a Igreja Católica, nesse sentido, a Igreja tem uma visão profundamente, talvez até demasiado intelectualista. Então, é uma questão de primeira ordem para um libertário, sobre quase todos os prismas possíveis, que ele busque. Ô, Mano Vitor, ajeita aí, Mano Vitor. Tá aparecendo as pessoas aí. É uma necessidade sobre quase todos os prismas possíveis que ele busque educar aonde a profissão, aonde a lição dele for educar. Por quê? Porque a educação, ela obriga tanto, justamente esse saber que você trouxe, ele obriga tanto aquele que fala quanto aquele que ouve. Então, nesse sentido, quando eu obrigo a outro através do intelecto, para que ele aja dessa forma, eu cumpri a minha tarefa enquanto professor. Então, assim, não é um problema de primeira ordem, ao meu ver, essa questão, como eu a trato. Eu não vejo essa questão como uma questão que me constrangeria a ir para uma direção ou para outra. É lógico que se eu acredito que eu sou a única pessoa capaz de executá-la, e talvez eu ache que eu sou, e eu não faço por uma questão de escrúpulos, ou não faço em virtude de uma questão de erro de julgamento, ou em virtude de uma questão de auto-engano, se esse for o caso, eu estarei errando. E aí eu preciso tomar profundo cuidado com aquilo que eu estou pensando, fazendo e estabelecendo. Porque eu não posso permitir-me em relação a esse erro. Só que o que eu avaliei para mim é que por perceber esse tipo de erro em muitas situações e por ver de fato, de forma concreta, que eu estabeleci para um conjunto real de pessoas a noção da existência dessas obrigações em cada uma das áreas em que elas estão, então, nesse momento, eu propaguei a obrigação adiante. Então eu ajudei a propagar a própria justiça. Porque o saber sobre a justiça é justiça. Então, eu não tenho medo disso. Medo E assim, não é que eu não acho que a justiça é possível. A justiça é possível, a justiça acontece. Deus não deixa faltar a justiça. Mas o que nós temos, efetivamente, no direito brasileiro é o ferir das consciências. E o ferir das consciências afasta a salvação. Então, assim, hoje é difícil encontrar um advogado que não esteja indo contra a sua própria consciência no exercício da advocacia. Assim como é difícil encontrar um policial que não esteja indo contra o próprio exercício da consciência no exercício da polícia, do seu dever de policial. Então, essas pessoas percebem e captam e identificam isso. E eu, nesse sentido, gostaria de ajudar o máximo de pessoas para que elas façam o que elas estão ali. E eu vejo isso como uma vocação, como algo para mim. Se, nesse sentido,
E essa é uma espécie de auto-engano. Eu saberei no momento em que os frutos desse trabalho não se mostrarem reais. Porque aí eu verei que efetivamente eu não convenci as pessoas disso. Porque eu acho que se eu convencer elas genuinamente disso, elas estão tão obrigadas quanto eu. Então eu propaguei o bem para mais e mais pessoas. Mas se eu não conseguir convencer elas, eu não me esforçar e eu desistir dessa tarefa de convencê-las, que é essa tarefa que importa para mim, então nesse sentido, é porque eu não entendi verdadeiramente o valor daquilo. E eu fugi daquela missão para uma missão mais difícil. A missão do professor, que é a missão do convencimento que cria a obrigação, ela é mais difícil do que a missão particular e específica. É por isso que, do ponto de vista da igreja, muitas vezes são as pessoas mais maduras que são colocadas na função do seminário. Porque o padre, ele vai estar numa multiplicidade de funções dentro da sociedade. O sacerdote, ele está numa multiplicidade de funções dentro da sociedade. Porque ele é o braço da igreja. Ele é, na verdade, os seus múltiplos dedos. E as mãos são, efetivamente, aqueles que os estão ensinando. São os seminários. E os braços são, efetivamente, os bispos. E o corpo, a cabeça, é o corpo de cardeais. E a mente, efetivamente, que raciocina e inspira, efetivamente, é o Papa. E a cabeça dele é Cristo. Então, assim, é evidente ali, para mim, essa divisão de tarefas. Divisão de trabalho sobre isso. Então, eu não me impugno dessa certeza. Só que eu acredito que essa certeza existe num nível também para o saber convencer. Não apenas para o saber fazer, mas também para o saber convencer. Inclusive, é essa a função do professor, inclusive do ponto de vista do próprio concílio. Porque o concílio dedica algumas palavras ao professor. E ao papel do ensino e da propagação da educação nesse mecanismo da formação de consciências. A parada do formar as consciências é muito importante. Então, é onde eu me vejo. E eu espero que eu não esteja fazendo isso para fugir da missão que tem resultados mais objetivos. Porque pode ser o caso. Pode ser verdadeiramente e genuinamente o caso. Que eu esteja fugindo para não ter que me comprometer com e ir para o que seria, abre aspas, mais fácil. Só que a igreja categoriza essa função como sendo a mais difícil, na verdade. Porque ela é que tem maior complexidade moral. Entendeu? Eu posso falar? Por favor. Antes que tu começou a falar, não interrompei não, tá, mano? Controla a tua ansiedade aí. Por favor, que eu não tinha parado não. Tu me cortou porque tu queria falar. Não parei de falar, nem disse que você podia falar, não. Eu tinha entendido que você Não, tinha tudo bem, porque você tava ansioso. Eu não livro. Se você tá ansioso, mano, molde o dedo aí. Eu não sei, eu não tinha terminado não, mano. Mano, é porque, veja só, não é a questão de ser mais fácil ou ser mais difícil. É a questão da efetividade da ação. Efetividade da ação. O que acontece é o seguinte: por uma afirmação externa ao corpo da igreja, porque veja, tudo que você falou é verdade. Tem a igreja, tem o Papa, tem o bispo, não sei o quê. Mas existe o corpo de teólogos da igreja. Os teólogos, eles foram firmando posições ao longo da história da igreja. E esse posicionamento histórico é justamente o que nós temos que participar. Então, por exemplo, qual é a posição da igreja, e aí isso tem que ser procurado, a respeito de quando, por exemplo, existe esse tipo de situação que o Mourinho acabou de narrar sobre direito. Qual a posição dos teólogos sobre isso? Os teólogos têm uma posição. Fugir, no sentido, não fugir que o Mourinho não tenha coragem, mas no sentido de não praticar a melhor atuação possível para que o bem seja exercido, não. O Mourinho tem que atuar da melhor maneira possível para que o bem seja exercido. E o bem em torno dessa justiça que está sendo efetivada. Então, por exemplo, o Mourinho sabe, internamente, que se o Mourinho estivesse dedicado ao núcleo
de formação de advogados, ele estaria atingindo mais advogados que de fato podem vir a trazer transformações na sociedade no seio dessa formulação específica do que está no YouTube. Isso é verdadeiro. O Miorim, e veja, se o YouTube, assim como participar desse corpo, no caso da faculdade, pode ser exercido ao mesmo tempo, o Miorim tem que fazer os dois, porque os dois são mais efetivos. Um não impossibilita o outro. Então, pelo menos até onde eu sei, tá? Não sei se tem alguma coisa no direito que impossibilita que você faça isso. Eu não sei. Mas, se o Miorim pode exercer um e outro, e será mais efetivo, então o Miorim tem que exercer os dois. Mas o Miorim sabe que é um fato. Que se a gente estivesse num corpo docente, e veja, pode ser direito, pode ser o outro negócio ali que tu falou primeiro, que tu viu, que foi o negócio, qual foi o outro que falou? Tu viu primeiro? Pedagogia. Foi pedagogia o primeiro? Foi. Pode ser da Não, pedagogia. Eu falei concomitante ao direito, eu falei da psiquiatria. Mas qual foi o primeiro? Foi... O primeiro que eu vi foi a pedagogia. Então, o Miorim teria que atuar na pedagogia. E tu sabe que o corpo docente, de argumentos, a forma de distribuição dos argumentos, etc., é muito comum um cara do direito citar um cara de outra área para um ponto que ele está elaborando. Isso é normal de ser feito. Então, a partir do momento que o Miorim atua na pedagogia, pode ser direito, e isso se estende a outra justiça que o Miorim está percebendo, o Miorim tem que direcionar também a crítica dele aonde essa outra injustiça está sendo realizada. E simultaneamente para todas as outras áreas que ele puder tangenciar. Tá ligado? E o Miorim sabe, isso aí, você sabe disso internamente. Se o Miorim estivesse, pode ser no corpo docente de direito, pode ser no corpo docente da pedagogia, pode ser no corpo docente do que for. O fato de você estar direcionando a sua posição diretamente em pessoas que estão nessas áreas participando e ensinando elas é muito mais efetivo do que você não estando. E o fato de você estar ali dentro e estar exercendo outras ações, você está sendo mais provavelmente efetivo do que anulando uma onde existem pessoas que estão objetivamente direcionadas. Por exemplo, é normal padres... já aconteceu isso contigo. Tu vai na igreja e conversa com um padre que é psicólogo, padre que é advogado, padre que é não sei o quê. Existem padres e pessoas que se tornam padres que têm outras funções. E eles, nessas outras funções, é muito importante que eles saibam que esse tipo de coisa acontece. Então, por exemplo, se um padre está virando pedagogo, o cara é padre e está virando pedagogo, ele vai ter aula com o Miorim. E através do Miorim ele sabe que esse tipo de justiça existe, ele é o tipo de pessoa que pode levar a posição do Miorim mais longe dentro da igreja. Ele pode levar o Miorim para dentro do seio da igreja e fazer com que o Miorim dê uma aula para padres de forma mais efetiva do que estando no YouTube. De forma mais... porque as pessoas que estão lá e nós estão direcionadas para esse tipo de aprendizado. Então, o Miorim, quando está nessas áreas, ele participa seja do negócio de criança, de pedagogia, seja de direito, seja de psiquiatria. Quando o Miorim está nesses ambientes, ele está diretamente lidando com pessoas que têm interesse nesse tema. São pessoas que diretamente vão ser pessoas que vão atuar, seja como advogados, no sentido de defender mesmo, atuar na vida do direito, de defender os outros ou não, né? Eu não sei como é que chama o nome disso, ou no campo acadêmico. Mas ambas essas pessoas vão ter passado pelo Miorim. Que geralmente o que acontece? Pegar o exemplo lá de onde o Alexandre de Moraes foi... Alexandre não, porra. O cara que foi ministro do Lula, que foi acusado de assédio. Tu lembra o nome dele? Silvio Almeida. O Silvio Almeida, ele foi bagulho de uma cadeira lá fodona de direito. Antes dele foi a professora dele. E antes da professora dele foi o professor da professora dele. Então, a gente... Até onde eu vi, né? Esses três, um tá correlacionado com o outro. Um foi aluno do outro. Sistematicamente, ele tá ocupando lá a cadeira, né? Fodona de direito. Lá, acho que é na USP, não sei onde não sei se é dentro do estado, eu não sei qual é exatamente, não. Mas essas pessoas foram influenciadas por esses outros professores. Então, ainda que seja a questão letiva do Miorim, seja lecionar, né? Como professor para levar essas pessoas para esse caminho, é mais efetivo ainda que o Miorim esteja no ambiente onde existe um interesse real e direto dessas pessoas que vão efetivamente estar naquele meio. Seja para ser como acadêmico, seja para ser como professor, seja para ser como
advogado, né, que defende os outros e tal, seja para ser juiz, seja para ser desembargador. E se o YouTube é tão corroborativo quanto, no mínimo vai ter 2 formas de ação mais fortes do que uma só. Então, eu pessoalmente, mano, eu não entendo muito bem a fórmula do... eu acredito que é disso aqui, mas veja, eu acredito porque existe uma outra reflexão minha em outro campo que diz que eu não posso fazer isso lá dentro. Mas, sem isso, dentro do catolicismo, eu estaria ativamente lá dentro e provavelmente teria mais frutos. Então parece que essa outra vertente precisa ser incorporada dentro da igreja para que os outros católicos saibam, outros católicos que vão trabalhar no direito, etc. Ou essa visão tem que ser diminuída em favor de seguir o ambiente onde vai ter mais efetividade. Veja, eu não disse que é mais fácil ou mais difícil. É mais efetivo. A crença de que seja mais efetivo. E eu já vi o Meurinho falando N vezes que é muito mais efetivo estar dentro desses lugares ou fazer com que outras vozes possam ser mais efetivas. Só que essas outras vozes, mano, não existe um tempo desses frutos que tu falou. Tem que ver os frutos. Certo, mas e se esses frutos... Quantos anos demora pra ver esses frutos? Quantos são os efeitos que precisam ser causados? Porque não parece que isso é determinado. Não parece que o Meurinho tenha... não sei se o Meurinho se tu já pensou sobre isso. E se tu pensou, se tu delimitou quais são as regras para a efetividade desses frutos para ver se é self-deception ou não. Porque se não tivesse essas estruturas, muito provavelmente é self-deception. Porque o Meurinho sabe que o Meurinho... Cara, várias vezes eu te vi falando que lá dentro tu teria mais capacidade de trazer essas discussões. Estando nessas discussões. A própria noção da autoridade na Igreja Católica conta bastante. Você ter uma autoridade no tema é extremamente relevante para as discussões. E tu sabe disso. Então, tipo, eu realmente não sei como acreditar nisso ao mesmo tempo, ver todas essas questões e não estar ativamente pertencendo a esse tipo de coisa. Por quê? Não sei quantas pessoas hoje, eu acho que não tem, deve ter, eu não sei se tem 2 advogados aqui hoje, na live, não sei se aqui tem 2 advogados, mas se o Meurinho estivesse dando aula para uma sala de advogados que estão se formando, ou já formando, uma pós-graduação, por exemplo, ou pode ser de pedagogia, tá? O Meurinho estaria dando aula para diversos dessas pessoas ao longo dos anos. E talvez falta essa objetividade para ter algum tipo de transformação. Ao meu ver. Pode falar, terminei. Só para constar, tá? Isso é uma coisa muito importante. Do ponto de vista da igreja, a efetividade do professor se aperfeiçoa no ato do convencimento. Isso é muito importante. Quando eu falo dos frutos, eu falo porque eles são um instrumento que nos dá a garantia de que pessoas foram convencidas, porque nos dá a demonstração externalizável, objetivável. A pergunta que é preciso fazer, que é uma pergunta séria, é sobre se as pessoas estão genuína, direta e claramente sendo convencidas. Se esse for o caso, se elas estão sendo genuína, direta e claramente convencidas, então a minha efetividade ela se aperfeiçoou de uma forma que é evidente que não será mais efetivo ou mais fácil em outra área. Agora, convencimento também não é o simples ouvir. Convencer é o assentir internamente. Então, o mero fato do cara estar me ouvindo não significa que ele assentiu internamente. Pode significar que ele pode acabar assentindo através do ato de me ouvir, mas não significa o assentimento. Então, do meu ponto de vista, o máximo de efetividade dependeria da minha capacidade, e é uma coisa incerta, mas é uma coisa que... E é por isso que eu disse que eu só perceberia os frutos através dali, se é um auto-engano ou não. Eu acredito que eu sou mais efetivo em formar consciências do que eu seria em provocar mudanças nessas áreas. E eu posso estar errado. Pode ser que eu seja um péssimo formador de consciências.